Agora a gente vai falar sobre a sorologia de sífilis, tá? Então a gente vai ver na nossa aula a sífilis, que é uma condição, tá, infecciosa que tem diferentes metodologias de diagnóstico. E aí eu vou explicar todas essas metodologias, como que pode ser feito, tá? Princípios sobre a técnica e interpretação, que é muito importante que você fique ligadinho nisso daí, tá? Olha só, quem que é a sífilis? A sífilis é uma doença infecciosa que é transmitida pelo treponema páleo. O treponema que é uma bactéria, uma espiroqueta, sabe? Tipo uma espiralzinha. E aí ela tem uma transmissão predominantemente sexual, mas também tem outras vias de transmissão, como é o caso da congênita, que é transmitido da mãe para o bebê durante a gestação. Quando ela não é tratada, essa infecção, ela vai se prolongando. Então, a gente tem diferentes formas, né, diferentes manifestações clínicas. A gente tem a sífilis primária, secundária e terciária. Então, a primária começa com cancro duro ali nos genitais. A secundária, a gente vê uma manifestação como uma espécie de caroços que fica disseminando ali na pele, nas costas, nos braços. E aí a gente tem a terciária, que ela vai se prolongando e pode chegar até atingir órgãos internos, como coração, fígado ou até o sistema nervoso central, que a gente chama de neurosífilis. E a sífilis congênita é essa manifestação que é transmitida da mãe para o bebê. E aí, durante a gestação, inclusive, a gente faz a pesquisa da sífilis em todas as gestantes. Então, tem a semana específica, acho que 12ª, não sei direito qual é a semana, mas é solicitado o VDRL, né? Também tem outros exames que tem essa transmissão congênita, como é o caso da toxoplasmose, que tem um risco para o bebê, a rubéola, e a sífilis também entra nessa batelada de exames que são solicitados. Então, por conta do risco da sífilis congênita. Essas manifestações interferem diretamente no tipo de solicitação vai ser realizada para pesquisa, no tipo de exame que a gente vai solicitar e na nossa interpretação. Então, tem pontos em que você vai ter determinado exame que vai alterado e pontos que são outros, tá bom? Vamos conferir aqui quais são esses exames. Olha só, eu vou frisar uma coisa muito importante que eu vou falar algumas vezes, mas existe um manual técnico do Ministério da Saúde para o diagnóstico da sífilis. O link desse manual vai ficar disponível para vocês. No final tem quando você baixar o PDF dessa aula, você vai ter material complementar de imunologia, você vai baixar esse PDF. E no final do material tem leitura complementar. E aí tem o link lá do manual técnico para diagnóstico da sífilis. Então, você baixa esse material. Eu recomendo que se você faz pesquisa de sífilis no seu laboratório, você leia e destrinche tudo que esse material recomenda, tá? Eu vou fazer algumas explicações, vou falar muita coisa que alinhada nesse material, no que esse material recomenda, eu vou mostrar o fluxograma, as metodologias, técnicas, trouxe esse material para vocês também, mas para complementar. Eu recomendo que, além da aula, se você faz diagnóstico de sífilis, você baixe, lê esse material, até imprima esse material essa norma técnica, porque regulariza tudo. Você tem que estar alinhado se tudo que você está fazendo no seu laboratório é realmente o que está regulamentado lá. Então, alguns pontos que eu vou falar aqui são importantes porque estão regulamentados lá. E aí, se você não segue esse tipo de norma, essas normas técnicas, você tem um grande risco de ser punido, tá bom? Então, não esquece de baixar isso daí e conferir se você está fazendo isso no seu laboratório. Bom, mas sobre os testes sobre o diagnóstico da sífilis, como eu já falei, tem o treponema pallium, certo? Então a gente tem dois tipos de testes. A gente tem um grupo dos testes não treponêmicos e a gente tem um grupo de testes treponêmicos. O que quer dizer quando o teste é não treponêmico? Quando a detecção vai ser baseada em anticorpos que não são específicos para o treponema pallium. Alice, mas você falou que anticorpo é específico? Anticorpo é específico, é uma ligação específica. Só que esse anticorpo que a gente vai detectar nessa metodologia é um anticorpo que é a partir de alguma coisa que o treponema produz. Então, como é o caso da cardiolipina. Então, a gente vai ter a ligação para um anticorpo anticardiolipina, cardiolipina que o treponema produz. Então, são encontradas cardiolipina em pacientes com sífilis, mas não diretamente está relacionado não é uma pesquisa direta ao anticorpo do treponema pálido. Quando eu falo de um teste, ele é treponêmico, aí eu estou fazendo uma pesquisa para um anticorpo que foi produzido específico para o treponema pallium, como é o caso do IgM, IgG, IgA, que são produzidos contra o treponema pallium. Aí você tem diferentes técnicas, diferentes metodologias, as não treponêmicas e as treponêmicas. Aí você me fala assim, Lícia, mas por que eu tenho essa diferença? Por que eu tenho essa metodologia treponêmica e não treponêmica? Não entendi isso, né? Por que eu não uso só a treponêmica direta, que ela é específica para o anticorpo do paciente? Então, o que acontece? Como eu já falei, a sífilis, ela tem fases. Então, e o tratamento dela é bem chato, né? Tem um tratamento prolongado, né? E se o tratamento não for eficaz, fica resquícios ali, né? E aí, as sorologias não treponêmicas, elas são interessantes porque você consegue avaliar o paciente
para fazer o diagnóstico, para fazer o acompanhamento, para ver se os níveis foram diminuindo, né? Se realmente o tratamento está fazendo efeito, e avaliar lá no final se o tratamento foi completo. E aí os níveis dos testes não treponêmicos, eles vão, ó, baixar à medida que o diagnóstico foi eficaz. Quando a gente tem os testes treponêmicos, isso não acontece tanto. Uma vez que o paciente tem IgG, por exemplo, para treponema palio, vai dar reagente para o resto da vida. Você não consegue monitorar a eficácia do tratamento. Então, ele não normaliza os índices, não normaliza essas imunoglobulinas. Então, às vezes pode ser interessante para o diagnóstico, mas nem sempre é interessante para quê? Para você fazer uma avaliação completa do paciente, de acompanhamento, de controle, de eficácia do tratamento. Então, os testes não treponêmicos nesses pontos, eles podem ser muito eficazes. Então, tem que ser complementar. Você vai ter que fazer o teste não treponêmico e vai ter que fazer o teste treponêmico, tá? Quem solicita o teste é o clínico, você vai fazer o que foi solicitado. Mas você tem que ler a norma, tá? Ler a norma para você entender quando que faz um e quando que faz o outro. Ela vai explicar tudo direitinho lá, se você ficou com alguma dúvida. Mas lembrando que a gente está disponível para dúvidas. Então, você tem o grupo, você tem o e-mail do suporte@aliciagoncalves.com.br. Você pode comentar nessa aula aqui, se tem alguma dúvida específica sobre o seu laboratório. Vai ser muito importante para mim ouvir você falando isso, qual é a sua dúvida. Mas não esquece de baixar a norma, tá? Siga a norma lá no seu laboratório. Voltando aqui, então a gente tem os testes não treponêmicos. Quem são? Principalmente os testes de floculação, VDRL, RPR, USR e o TRUST. Mas assim, o VDRL é o que é mais solicitado. É um teste bem prático, bem fácil. Tá? A gente vai ver a metodologia dele na aula, no vídeo da aula. Mas é o teste de floculação. Floculação porque forma uma aglutinação que precipita ali, que você lê no microscópio. Então, a pesquisa do VDRL é pela cardiolipina, tá? Anticorpos contra cardiolipina. A gente pesquisa esses anticorpos aí. Também temos testes de aglutinação, tá? Inclusive, o RPR eu já trabalhei com ele. Ele era um reagente meio avermelhado, mas eu acho que não era partículas de hemácio. Eu acho que eram outras partículas ali que davam uma certa aglutinação avermelhadinha, assim. Muito bom, muito interessante. Era muito fácil de ver a olho nu. Mas o VDRL, ele é o mais recomendado, ele é o mais difundido, assim. Então, realmente, para teste não treponêmico, mais utilizado é o VDRL. Aí a gente tem os ensaios imunoenzimáticos, que é o quê? ELISA, tá? Você pode, já expliquei como é a metodologia de ELISA, mas você pode fazer essa ligação antígeno-anticorpo, ler com a ELISA, como eu expliquei. Você vai ter uma enzima aqui, imunoensaio enzimático. Tem uma enzima aqui que vai fazer essa reação de coloração, né? Reage com o cromógeno e aí o aparelho vai ler. Então, qual é a vantagem da ELISA? É a automação. Então, você consegue automatizar no laboratório um teste não treponêmico, aí você lê várias amostras. Qual é a desvantagem? Você tem que o custo de reagente, o custo de equipamento, de leitora de placa de ELISA, as placas de ELISA que são caras, né? E lavadora de ELISA, se for o caso. Então, tem toda essa questão aí que vai pesar, dependendo da demanda do laboratório. É interessante automatizar ou manter o VDRL manual, você faz a leitura no microscópio, que é uma metodologia bem eficaz. E aí a gente tem a imunocromatografia, que são aqueles testes rápidos, né? Então já existe teste rápido para sífilis, tanto não treponêmico como treponêmico. E aí, na metodologia dos testes treponêmicos, a gente vai ter a pesquisa dos anticorpos contra o treponema palio, como é o caso do FT-ABS, que é a imunofluorescência indireta. Vou explicar cada um desses testes, tá, gente? A aglutinação de partículas, que você vai fazer a pesquisa para o treponema palio, né? O TPPA. A gente tem a hemaglutinação, tá? Também para a pesquisa do treponema palio, ó, você vê que é a hemaglutinação, MHA, TP. TP é o quê? Treponema palio, né? Bem fácil isso aí. E aí a gente também pode ter uma ELISA, que vai ser específica para o IgG ou IgM do treponema palio. Quimioluminescência, também. A quimioluminescência é muito parecida com a ELISA, nesse sentido de que você vai fazer a detecção de antígeno anticorpo, só que aí o espectro de luz da ELISA é de absorbância lá, né? Do cromógeno, da enzima. E na quimioluminescência, o espectro é de leitura de luminescente, é outra emissão, é outra banda de luz, né? Outra banda de luz que vai ser emitida. E a imunocromatografia, a gente já tem testes rápidos também, treponêmicos. Vamos continuando aqui. Bom, esse é um dos fluxogramas. Se eu não estiver enganada, tem 3 fluxogramas para a sorologia da sífilis. Quem faz esse fluxograma? O Ministério da Saúde fez, foi atualizado agora em 2018 e está lá na norma técnica que eu já comentei, que eu recomendo que você baixe ao final dessa aula, tá? No material complementar vai ter o link e você vai baixar, tá bom? Aí o que acontece? Essa sorologia é assim, você pega o soro do paciente e vai fazer uma triagem com teste treponêmico de VDRL ou RPR. E aí ele vai dizer, no soro puro e diluído a 1:8. Malícia. Por que no soro puro e no soro diluído? Segundo essa norma,
E segundo todas as bulas que eu já vi para reagente de VDRL ou RPR, todas as bulas, mas leia a sua bula para ver se realmente ela vai recomendar isso que eu tô falando. A gente vai fazer a diluição a 1:8. Então você vai ter que ler, ah, Alice, mas eu só diluo quando dá positivo. Não. Segundo a norma e segundo as bulas, você tem que diluir todos os pacientes, tá? Antes dele dar reagente ou não reagente, você vai fazer a diluição. Porque existe o chamado efeito prozona, que é quando a gente tem, no VDRL isso aparece muito, um excesso de antígeno na amostra do paciente e vai dar um falso negativo quando você vai fazer a leitura. Então vai ter muito anticorpo lá sobrando, não vai fazer a ligação, e aí você não vai conseguir fazer, o teste vai dar falso negativo. Você vai ler no microscópio e não vai ver a aglutinação, tá bom? Então, por isso, você tem que fazer a diluição. Então, você vai fazer o soro puro do paciente, controle positivo, controle negativo, e você vai fazer a diluição. Diluir 1:8, beleza? Então, não esqueça de fazer isso. Então, esse VDRL, ou seja, esse teste aqui não treponêmico, é meio que uma triagem. Se der não reagente, beleza, você exclui a sífilis do paciente, ok. Se der reagente, tá? Deu reagente no paciente, aí a gente vai fazer o teste treponêmico. Qual a metodologia? Então, a gente tem o TPHA, né? ELISA ou FTABS, ou seja, você pode fazer a hemaglutinação direta, você pode fazer um teste de ELISA, imunoenzimático, ou FTABS, que a gente vai já ver, que é a fluorescência, tá? Qualquer uma dessas metodologias, vou já explicar essas três. Para confirmar, você não pode simplesmente fazer um teste de triagem que deu positivo, pronto, o paciente tem sífilis. Não, o recomendado é que você faça essa confirmação. Um parêntese muito importante, gente, quando o teste der não reagente, eu aqui que, beleza, exclui sífilis, mas muita atenção. Se o paciente tiver sintomas, se não estiver enganada, tem outro fluxograma lá, porque se o paciente tiver muitos sintomas, se tem caso, né, no parceiro, como a gente viu, tem transfusão sexual, aí às vezes só o VDRL não, mesmo que ele dê não reagente, porque existe o chamado efeito prozona, porque existem casos em que o VDRL pode dar falso negativo, então mesmo que ele dê não reagente, às vezes a gente precisa fazer um teste confirmatório, tá? Se a suspeita clínica for muito forte, tem que fazer o teste treponêmico mesmo quando o VDRL é não reagente, tá? Então, sempre tem essas escapulidas ali no fluxograma, tá? E outra coisa, gente, percebam aqui que eu não recomendo, e porque está na norma, está na bula, você liberar o resultado como positivo ou negativo. Então, VDRL a gente libera como reagente e não reagente, tá? Reagente ou não reagente. Porque não quer dizer, negativo é porque a pessoa não tem, ou positivo porque não tem, a pessoa tem. Isso confunde ali. E como existe essa margem de erro que o VDRL tem, então é melhor você liberar não reagente. Quer dizer, não reagiu no meu laboratório. Estou dizendo que é negativo, o paciente não tem. Pode ser que ele tenha, mas no meu teste não reagiu. E a gente vai ver, eu vou comentar com vocês ainda nesse módulo, que a gente tem os testes complementares, a leitura complementar. O que é isso? O texto complementar foi uma criação do Conselho Federal de Farmácia, que são textos que tem que ter no finalzinho ali de cada exame, né? Sabe? Você já faz exame no seu laboratório, você já deve ter visto que existe um textozinho lá no final, né? Esse teste deve ser confirmado. Alguns testes têm um texto confirmatório ali, um textozinho embaixo, padrão. Então, você vai ter o link, eu vou explicar isso melhor, mas o VDRL a gente coloca no final, que se der não reagente, não exclui o sífilis, da mesma forma que se der reagente, não confirmatório de sífilis, deve-se fazer o teste treponêmico. A gente escreve um texto meio que isso, explicando, tá? Porque, como eu falei, existem brechas nesse exame, existem resultados que são falsos negativos e existem resultados que são falsos positivos. Então, você precisa colocar no seu resultado reagente e não reagente, explicar o que quer dizer reagente e não reagente, e colocar que toda vez que der reagente, o teste deve ser confirmado com o teste treponêmico, e toda vez que der não reagente, não é excludente de sífilis, tá bom? Importante isso daí. Bom, mas não se preocupa que esses textos complementares, todos que eu estou falando, vai estar no material complementar de vocês. É só baixar, tem lá texto complementar, acessa e baixa, aí você pode colocar no seu sistema, tá? E aí a gente tem o VDRL. Então, deu positivo, e aí eu estou prosseguindo aqui nosso fluxograma. O VDRL deu positivo, aí a gente tem por exemplo, fiz ou o teste de hemaglutinação indeterminado, ou posso ter feito ELISA ou FTABS, e aí deu positivo.
Se os dois, treponêmico e treponêmico positivo, o paciente é encaminhado para o tratamento. Se só o VDRL do positivo, ainda assim o paciente ele pode ser encaminhado para o tratamento, porque existe uma curva entre a produção do anticorpo treponêmico de verdade. Então, às vezes o paciente já tem sífilis, mas só tem o VDRL positivo, ele ainda não tem o teste confirmatório positivo. Então, enquanto ele ainda não produz anticorpo, já é encaminhado para o tratamento, tá? E aí a gente tem também o caso em que o paciente dá positivo e os outros testes dão negativo. Aí você tem que fazer a confirmação, tá? Fazer a confirmação para eliminar que aquele caso de VDRL que deu positivo, qual foi a causa para ele dar positivo e os outros testes terem dado negativo, né? E aqui tem o modo de liberação, como eu já falei, reagente ou não reagente, e expressar o título. Então, tem as automações que vai sair o valor final? Tem. Mas se você trabalha com metodologia manual, você sabe que você vai ter que diluir, você vai ter que colocar reagente até o título e põe o título, tá bom? Ah, que título é esse, Lícia? Meu título de leitor, sei lá, que título é esse? A gente vai ter na aula de diluição e vou explicar. Então, se diluiu 1 para 4 e reagiu 1 para 4, você vai colocar reagente até 1 barra 4. Beleza? Beleza. Tá bom? E negativo, eu recomendo que você coloque não reagente ou tem a situação do indeterminado, que é quando os controles não reagem. Aí a bula vai dizer, a bula do teste vai dizer o que quer dizer não indeterminado, tá? Aí, ó, ele coloca aqui, ressalta-se que o diagnóstico definitivo da sífilis é estabelecido por meio da avaliação do história clínica, epidemiologia e dos dados do paciente. E é uma informação que é boa de você colocar lá no final do seu laudo. Esses textos complementares são muito bons. Bom, aí a gente segue aqui. Aí o VDRL, Venereal Desires Laboratory. Então, é um diagnóstico que a gente faz, é um teste. A gente utiliza essa placa de Klein, que é uma placa, né, branca, assim, branca não, ela é de vidro transparente. E ela vai ter essas cavidades, né, esses pocinhos. Por que que tem poço? Porque a gente vai diluir e porque você vai ler ao microscópio, tá bom? E aí a gente precisa fazer essa análise dos flóculos, da floculação ao microscópio. Ele é um teste não treponêmico, ou seja, você não faz a pesquisa direta do treponema páleo, mas sim da cardiolipina que é produzida pelo treponema páleo. E aí o nosso teste vai ter um anticorpo para detectar a cardiolipina na amostra do paciente. E aí a gente tem o resultado semi-quantitativo ou qualitativo. Por que eu falo semi-quantitativo? Porque a gente vai liberar a porcentagem, 1 para 4, 1 para 2, 1 para 16, tá bom? Então é semi-quantitativo. Não é um teste totalmente quantitativo. E é o que a gente tem que é qualitativo também, que você pode liberar negativo ou positivo. Lembrar de fazer sempre essa diluição seriada no 1 para 8, tá? Em todas as amostras para ter certeza, para você eliminar o efeito prozona. Esse é um teste que tem uma baixa sensibilidade, tá? E uma alta especificidade. Então, ele é bem específico para sífilis, embora ele possa ter reação cruzada com alguns outros testes, mas ele não é tão sensível, tá? Existem muitos casos, ó, 30 a 47% de falso negativo. Então, tem muito caso que o paciente dá negativo, dá não reagente, mas o paciente tem sífilis. Então, tem muito caso de falso negativo. Lembrado que eu já falei, né? De sensibilidade e de especificidade anteriormente. Porém, é um teste que é solicitado para screening de todo paciente de sífilis. Agora a gente vai ver, essa norma aqui, isso aqui que eu estou colocando, esses passo a passos, estão na norma. Tem um curso com o Telelab, que tanto tem para AIDS, como tem para sífilis, e para outras doenças também, no Telelab, que é gratuito, que o Ministério da Saúde treina os profissionais para fazer esse tipo de teste diagnóstico, tá? Então é uma opção você acessar o link do Telelab e fazer esse curso. E aí ele vai explicar. Você tem que organizar os materiais necessários, preparar o protocolo de trabalho, preparar a suspensão antigênica, às vezes a gente já vem pronto, você tem que homogeneizar, calibrar o aparelho, calibrar a agulha, lembrar de fazer os soros controle positivo, controle negativo. Então, todos os testes manuais, como é o caso do VDRL, você tem que fazer o controle positivo e negativo no início da rotina. Não é que você vai fazer para todos os pacientes, mas se você tem 10 pacientes para fazer no dia, antes você vai fazer o controle positivo e negativo, aí depois você processa todas as amostras, tá? Agora, eu vou fazer de novo de tarde, faz outro controle positivo e negativo. Tem que ter controle positivo e negativo diário. Avaliar a suspensão antigênica, validar utilizando controle positivo e negativo. Tem que dar não reagente para o controle negativo e reagente para o controle positivo. Aí você pode processar, realizar a pesquisa qualitativa dos pacientes e aí a gente faz a avaliação quantitativa de quem dá reagente, mas lembrando que eu recomendo que para todos você faça a diluição puro e até 1 para 8 e anotar o resultado e liberar o resultado ao final. Alice, mas isso aqui eu já faço, não.
Você tem que seguir esse protocolozinho aqui. Lembrar de validar, lembrar de preparar, de homogeneizar a suspensão, né? De anotar o resultado. Então, se existe um passo a passo, se existe um fluxograma, é porque muita gente acaba pulando e acaba liberando o resultado errado. Então, isso está na norma, está no que o Ministério da Saúde preconiza e é no que eu estou lembrando você de fazer. Leva isso para o laboratório, treina a equipe e lembra de acompanhar, de seguir esse processo. Não querer pular só para liberar o resultado sem validar o teste. Né? Não querer preparar o protocolo na bancada, colocar os materiais tudo organizado antes de calibrar o aparelho, tá? Antes de calibrar a tua centrífuga. A tua centrífuga não, a tua pipeta, né? Bom, eu tinha um caso de um paciente que eu trouxe para vocês. O que acontece? Como vocês sabem, o VDRL tem um tratamento muito prolongado, é muito parecido com aquela doença crônica que eu falo, o paciente sempre volta para o laboratório. Então, o paciente ele veio para o laboratório, e aí o VDRL dele deu reagente, fez tratamento, e durante o tratamento ele fazia VDRL, né? Depois do tratamento, ele continuou sempre fazendo sempre tinha solicitação de VDRL, ele sempre fazia. E aí sempre dava positivo, e esse paciente, ele se incomodava do resultado da reagente, ele ficava me insistindo, interprete meu exame, converse comigo, eu preciso tomar a injeção de novo, né? Então, foi um caso do paciente que a gente acompanhou de perto, justamente, como eu já falei, quando o paciente retorna no laboratório, ele vira de casa, entendeu? Sabe? Ou de casa, é aquele paciente. E aconteceu isso com a gente, né? E ele sempre voltava. Não lembro o nome dele agora, eu tentei me lembrar, mas não lembro. Enfim. Então, o que que acontece? Trouxe esse caso para vocês. No primeiro mês, o título dele deu aumentado, tá? A gente tem um título de 1/138. Pode dar 1/64, 1/16, 1 barra... Tanto faz, vai dar um valor de reagente e um título. E aí, eu já falei que eu vou explicar isso aqui na nossa aula de diluição. A gente tinha uma sífilis na fase secundária já. O paciente foi encaminhado para o tratamento e, conforme o tratamento ia acontecendo, ele foi solicitado a dosagem do VDRL também. E aí, a gente tinha o tratamento, ele foi eficaz. Por quê? Porque a gente vê que os títulos de VDRL, eles iam diminuindo. Olha só, se a gente fizesse isso com o teste, o teste que é não treponêmico, a VDRL, o título diminui. Agora, se eu fizesse essa pesquisa com teste treponêmico, ele não diminui, tá? Só para lembrar, ele não diminui. Ele vai continuar a aumentar. Então, por isso que o teste não treponêmico aqui é mais interessante. E aí, o que aconteceu? Passou todo o tratamento, um ano depois, o paciente continuou indo no laboratório e fez o teste e ainda assim deu positivo. Ah, caramba, o paciente já fez todo o tratamento, será que o tratamento não foi eficaz? Por que ainda está dando reagente? Então, gente, é o que a gente chama de cicatriz imunológica. O que é essa cicatriz imunológica? É quando o paciente vai dar reagente mesmo depois de um tempo, porque o resíduo de cardiolipina fica lá, então ele vai dar entre títulos entre 1/1 e 1/2, às vezes dá um pouquinho mais reagente do que o outro, às vezes dá reagente só no soro puro, não dá no soro diluído. É uma cicatriz imunológica que ficou, entendeu? Uma cicatriz, ó, eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, não sei se a câmera vai conseguir pegar, ficou pro resto da minha vida, a não sei que eu faça uma cirurgia de estética para tirar minha cicatriz, fica pro resto da vida. E a cicatriz imunológica que acontece no paciente de sífilis é essa. Então, o paciente pode questionar, mas eu não tô com sífilis, ele não vai precisar fazer um tratamento, é um sinal que é o que é esperado para esse tipo de paciente, tá? É uma cicatriz imunológica. Então, importante, ela vai dar reagente, à medida que o tratamento for avançando, ela vai normalizar e depois de um bom tempo ela pode continuar dando reagente, ou 1/1, ou 1/2, né, no soro puro, ou no soro discretamente ali diluído, mas é o que a gente chama de cicatriz imunológica na sífilis, tá? Cuidado aí. Agora a gente vai ver a sorologia treponêmica. Então, olha esse gráfico aqui. A gente tem FT-ABS, ELISA, né? TPH, que é a hemaglutinação. Quando eu tenho a VDRL, você vê que a VDRL, ó, ela sobe, é o gráfico mais laranja escuro. Ela sobe, tem uma alta sensibilidade, porém, ela pode cair à medida que a gente tem um tratamento, à medida que a sífilis vai tratando. Enquanto que o FT-ABS e os outros testes treponêmicos, né, todos esses que estão aqui, ELISA, se for para pesquisa de IgG, IgM, por exemplo, eles vão aumentar e vai ficar o título alto para o resto da vida. Então, você não consegue avaliar a evolução do paciente, tá bom? Então, por isso que, às vezes, a metodologia treponêmica, ela é interessante, ok? Mas a não treponêmica, ela é ideal para o teste diagnóstico ali inicial, para o acompanhamento e para o controle. Mas tem que fazer os dois, tá bom? Porque existem, como eu já falei, muitos casos de falso negativo no VDRL, tá? Então, é só para explicar esse gráfico aqui para vocês. Então, vamos ver cada um deles. Bom, a gente começa com o FT-ABS,
que é o Fluorescent Treponal Antibody Association Test, ou seja, é um teste de fluorescência, tá? E imunofluorescência que a gente vai fazer a identificação do antibiótico contra o Treponema pallidum, tá? Como que... Porque eu coloquei aqui essa plaquinha, gente, uma lâmina. Nessa lâmina, ela já está sensibilizada com os anticorpos ali contra o Treponema pallidum. E aí, a gente vai colocar a amostra do paciente, pode ser soro ou plasma, e aí, você vai ao microscópio qual? Microscópio confocal, é um microscópio específico para a leitura do espectro de luz em imunofluorescência. E aí, você vai fazer a leitura de imunofluorescência para confirmar o diagnóstico, tá? Então, a gente tem aqui, se o paciente tiver anticorpos específicos do treponema pallidum, vai se ligar nessa placa que já está sensibilizada com o treponema, e aí você vai fazer a leitura. No microscópio, você vai visualizar esse verdinho, tá vendo? Tá verdinho, fluorescente, tá? Como eu falei, F, fluorescente, então é de leitura de fluorescência do treponema pallidum para identificação dos antibióticos, dos anticorpos com o treponema pallidum. Então, você utiliza isso na lâmina sensibilizada já com o treponema, coloca a amostra do paciente, faz um processo ali de leitura, não é limpeza, mas de coloração, e aí você vai analisar ao microscópio identificar se o paciente tem os anticorpos ou não. Então, no microscópio você vê a ligação, a formação lá, que eu já falei, do imunocomplexo, né, que é o antígeno anticorpo. Se o paciente tiver o anticorpo, a lâmina aqui, ó, tem o antígeno. Se formar o imunocomplexo, vai emitir essa luz que é fluorescente. E aí, no microscópio, você detecta essa formação do imunocomplexo. Qual a desvantagem? Não é tão quantitativo, tá? Não é uma metodologia automatizada, então é bem manual. Exige a presença desse microscópio específico e aí não permite a automação. Então, essa é a desvantagem. Mas, tirando isso, é um teste treponêmico muito bom. O que mais que a gente tem aqui? Sim, a gente traz um gráfico. Essa tabela aqui para vocês é a diferença entre VDRL e FTABS. Então, se você tiver dúvida, então o VDRL deu positivo, o FTABS deu positivo, confirmamos o diagnóstico de sífilis. Se o VDRL deu negativo e o FTABS deu positivo, o que pode acontecer? É aquilo que eu já chamei. O paciente já pode ter tido a infecção com o IgG, ou com o sífilis, produziu o IgG, já está imunizado, e aí você tem que fazer uma segunda pesquisa sorológica, tá? Também pode ser que a gente chama. Por que o paciente já tem o IgG, mas não tem o VDRL, tá? Então, por que o paciente já tem o IgG? Então, ele já tem a imunidade, ele já está curado, já passou, mas não tem mais o título de VDRL. Agora, quando eu tenho VDRL deu positivo, que é aquela pesquisa inicial, mas quando eu fiz o FTABS deu negativo, não encontrei anticorpos específicos. Então, pode ser o que a gente chama de reação cruzada. Que é o quê? É muito comum acontecer isso no VDRL. Existem os falsos negativos do VDRL e existem os falsos positivos. O que é esse falso positivo? Então, como ele marca a cardiolipina, ele pode acabar confundindo com lúpus, com outros sistemas, com outros anticorpos, tá? E aí deu esse falso positivo do VDRL. Agora, quando ambos dá negativo, o VDRL e o FTABS, aí a gente não tem o diagnóstico de sífilis, tá? Agora a gente vai ver outra sorologia que a gente utiliza é a hemaglutinação para sífilis, que é o TPHA. HA, né, hemaglutinação, e TP, treponema pallidum. Bom, essa é uma metodologia que ela também pode ser manual, geralmente ela é manual, então a gente está vendo aqui o kit, as plaquinhas que vem para você fazer a pesquisa, tá? E aí a gente vai ver como hemaglutinação, gente, lembra lá da hemaglutinação que a gente já viu, da tipagem sanguínea, que é um teste que todo mundo conhece. Então, lá a gente tem a aglutinação do sangue, né? Aglutinou, deu positivo, então, tipagem positiva lá, beleza? Então, aqui, eu vou utilizar parecido, vou utilizar uma hemácia, vem no meu reagente, a hemácia vem no reagente sensibilizada. Então, você tá vendo que tem a bolinha vermelha da hemácia sensibilizada, ou seja, com os antígenos ali. Quando a amostra do paciente, que esses testes treponêmicos, eu vou identificar o quê? O anticorpo específico contra o treponema pallidum. Então, a amostra do paciente vem com o anticorpo, e aí, no meu reagente, se eu quero detectar o anticorpo, o meu reagente tem o quê? Antígeno. Então, o antígeno já sensibilizado. Formou o imunocomplexo, formou uma aglutinação. Como envolve hemácia, a gente chama de hemaglutinação. Hemoaglutinação, hemaglutinação. A hemácia que está no meu reagente, por isso que é vermelhinho, a hemácia que está no meu reagente formou um imunocomplexo com um anticorpo aqui, que é um anticorpo treponêmico, IgG, IgM e IgA, ligou com a hemácia que já está sensibilizada.
E aí formou o imunocomplexo. E aí você visualiza, você pode fazer em várias placas, né? Fazer diluição seriada ali e identificar. Então aqui também é um teste que não é tão automatizado, tem essa questão de ser manual que pode ser vantagem, pode ser desvantagem, né? Não tem tanto investimento, mas não permite automação. Então, às vezes o ELISA que eu vou mostrar agora é mais interessante, tá? Dá para você ver aqui o controle negativo, que fica, né, vermelhinho, puro, sem separação, é como se fosse uma única fase, bem homogênea. E quando a gente tem a aglutinação, ou positivo, né, vai formar aquelas duas fases. Vai ter as bolinhas aglutinadas e vai ter o soro aqui diluído. Assim. Então, vai ter essa separação, tá? Aí, a gente tem agora a ELISA, né? A ELISA, a famosa ELISA. Quem é a ELISA? Então, ELISA você pode ter um procedimento de ELISA específico para a pesquisa do treponema pallidum, né? ELISA ou quimioluminescência é o que é mais interessante, porque podem ser automatizados, é o que é mais realizado nos grandes laboratórios, tá? Então, se você tem a ELISA, já falei, ela pode ser utilizada para várias metodologias, basta você fazer placas específicas, tá? Então, posso utilizar o mesmo equipamento para fazer ELISA de diferentes anticorpos, antígenos e hormônio, e citocinas, e drogas, e tudo, né? Utilizando sempre o princípio de antígeno e anticorpo e a marcação, por exemplo, desse anticorpo com um cromógeno, né? Com uma enzima e um cromógeno que vai dar a coloração. E aí a gente leu o imunocomplexo através da medida de absorvância. Então, ele é quantitativo, vai me dizer a quantidade específica de anticorpo quanto o treponema pallio, e é uma metodologia muito interessante. Então, na sorologia treponêmica, você pode fazer ELISA ou quimioluminescência. E aí você vai utilizar o treponemas, antígenos recombinantes contra o treponema, vai estar fixado. Então, já falei e vou frisar. Se na sorologia treponêmica eu vou detectar o quê? Anticorpo específico, no meu reagente eu tenho o quê? Antígeno. Então, a placa de ELISA vai estar com o antígeno recombinante fixado ali na fase. E aí você coloca a amostra do paciente que vai ter o anticorpo, vai fixar. Se fixou, vai formar um monocomplexo, que vai fazer a leitura, e aí eu consigo quantificar o anticorpo do paciente. Então, é isso que o ELISA ou quimioluminescência vai fazer, tá bom? Pra gente. E também temos os testes rápidos, são testes de tira lateral, teste de fluxo lateral, que você pode chamar essa metodologia. Tem o teste, tem o controle, é a metodologia mais fácil, que eu posso dizer assim, porque você coloca a amostra do paciente, você vai colocar a amostra nesse pocinho do S, e aí você vai colocar uma solução tampão, que geralmente é um twin, é uma solução que vai promover a corrida do anticorpo e a ligação do antígeno anticorpo. Se for mais imunocomplexo, a gente vê a ligação, ó, o tracinho vermelhinho, né? Que é justamente formou o imunocomplexo. O que vai marcar aqui? Tem uma nanopartícula, geralmente de ouro, que é vermelhinha, e aí dá aquela coloração avermelhadinha, né? Formou o imunocomplexo, reagiu, e aí você consegue perceber que é reagente ou não reagente. E aí você tem esses testes rápidos para treponêmico ou não treponêmico. Porém, não são metodologias quantitativas, não me diz a quantidade, nem semi-quantitativa, tá? Às vezes tem alguns testes que conseguem fazer esse resultado pra gente. Não é automatizado, então às vezes é um teste que é rápido, porém quando você tem que fazer 200 testes, não é tão rápido, porque aí você vai ter que fazer 200 vezes esse mesmo procedimento. Então, às vezes uma ELISA é mais interessante, dependendo da demanda do laboratório. Nossa, como essa aula ficou longa, fiquei chocada agora. Mas é interessante que você deu para entender o que é sífilis, né? Deu interessante para você ver também o que são os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. Não esquece de acessar o material complementar para tirar as suas dúvidas e é só mandar a aula aqui. Não esquece de avaliar a aula. Tem uns estrelinhas ali com marca de 1 a 5 estrelinhas, tá bom? Te espero na próxima aula.